Domingo passado eu falei sobre dinheiro e os perigos, né, que ele pode trazer para as nossas vidas. E dinheiro é um tema que não é muito falado, porque muitas pessoas se constrangem ao ouvir esse tema na igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus falou inúmeras vezes sobre esse tema. Só o tema sobre o reino de Deus que ele falou mais do que dinheiro. Ele não falou mais sobre fé, não falou mais sobre oração, mas ele falou muito sobre dinheiro. Porque nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, né? De todos os males. Nós sabemos também, porque o Senhor nos diz que o dinheiro quer atrair para si adoração. E o único demônio, entidade espiritual, que Jesus cita, né, pelo nome é Mamon. Porque como eu disse aqui, que Jesus através da sua palavra nos ensina, que dinheiro não é apenas algo material, mas é algo espiritual, porque tem atrás de si toda uma entidade espiritual maligna. Quando nós colocamos no dinheiro a nossa segurança, não é, o propósito da nossa vida, nós armamos para nós ciladas, como diz a palavra. Aquele que quer enriquecer de qualquer maneira, ter dinheiro de qualquer maneira, arma para si caminhos ruins e ciladas. Mas então eu adverti, né, com as palavras de Jesus sobre o perigo de colocar o dinheiro no lugar de Deus no nosso coração, a semana passada. Mas essa semana eu quero falar sobre a face luminosa do dinheiro. Eu estou lendo esse livro do Richard J. Foster, e ele fala muito sobre esse aspecto. Eu aprendi algumas coisas e também com os textos da palavra de Deus. E ele fala que o dinheiro tem em si boas coisas. E é importante que nós tenhamos, não é, os princípios corretos de Deus acerca do dinheiro, para que nós possamos entender que Deus quer abundância para as nossas vidas. Você sabia que Deus quer que você tenha abundância na sua vida material? Você crê nisso? Jesus, ele disse assim em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E esse ladrão é Satanás. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância em todos os aspectos da nossa vida. No aspecto físico, nos dando saúde, não é? Lá em Isaías diz que Jesus, ele foi ferido e pelos seus hematomas, nós somos sarados. Então Deus tem cura física, Deus tem provisão para as nossas vidas. Jesus, ele nos ensina a orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus quer nos dar o pão de cada dia. Deus quer nos dar provisão e provisão em abundância. Nós devemos orar pelo pão hoje e amanhã pelo pão, né, do dia seguinte, porque Deus quer que nós tenhamos no Senhor a segurança para cada dia. Mas Jesus também tem abundância na nossa alma, no nosso espírito, em todos os aspectos da nossa vida. Mas falando sobre a questão de abundância, provisão material, na presença de Jesus sempre houve abundância. Vocês lembram que a multidão que seguia Jesus sempre tinha as suas necessidades. E muitas vezes eles ficavam dias com Jesus e não tinha onde comprar. Não é como hoje, não é? Que tem um supermercado na esquina ou tem posto nas estradas. Não, eles tinham que trazer a provisão. E depois de algum tempo a provisão acabava. E Jesus por 2 vezes
multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão. E quando ele faz esse milagre, na primeira vez tinha 5.000 pessoas. E eles contavam só os homens. Não devia ter muito mais, porque tinham crianças e mulheres. Na segunda vez tinha 4.000 pessoas. E sempre ele multiplicou os pães e os peixes de maneira que todos foram bem alimentados e ainda sobraram. No primeiro milagre sobraram 12 cestos de pães e 12 cestos de peixes. E no segundo, 7 cestos. Então mesmo Jesus, você pensa, Jesus fez a conta errada. Ele fez comida demais. Não, não é isso. Porque Jesus tem tudo em abundância. O propósito de Deus não é que você viva uma vida justa, não. É que você tenha para o seu sustento, mas que você tenha um pouco mais, com alguns propósitos específicos que eu vou falar para você. Então, a abundância, ela vem da parte do Senhor, e esse é um princípio que nós precisamos entender. Agora, a abundância é consequência de como lidamos com o dinheiro, com as nossas posses, em relação a Deus e em relação ao nosso próximo. Porque você pode observar a realidade que pessoas têm abundância e outras têm escassez. Por que acontece isso? Isso é de Deus ou é do homem? Eu acho que quando nós entendemos os princípios, nós vivemos a abundância de Deus. E a escassez não vem de Deus. Se você está tendo escassez na sua vida, se você está vivendo endividado, pode ser até um momento transitório de provação na sua vida, mas ele não pode ser algo permanente, porque não é isso que Deus tem para você. Amém? Então, se você está passando por essa dificuldade nesse dia, nesse tempo, muitas pessoas depois da pandemia perderam seus negócios, ou estão então com dificuldade financeira, e eu senti de ministrar essa palavra para que você tenha fé e saia dessa situação. Depois dos princípios que você vai ouvir aqui, se você crer, você vai viver um tempo de muita abundância. Você quer receber isso? Amém? Em primeiro lugar, temos que observar princípios em relação a Deus para alcançarmos a abundância. Nós temos que entender que Deus é dono de tudo e nós devemos ser bons mordomos do que Ele coloca em nossas mãos. Deus é dono de todas as coisas. E você que é filho de Deus, tudo que você tem provém de Deus. Deus te dá vida, Deus te dá saúde, Deus te dá oportunidades, criatividade, e tudo que está nas tuas mãos, tudo que Deus dá a você, pertence a Ele. Em Jó 41:11, Deus está falando com Jó, está argumentando com ele. Vocês lembram a prova de Jó? Jó era um homem próspero na terra, Jó era um homem justo, Jó era um homem que tinha uma posição naquela sociedade onde ele vivia. No entanto, Deus permitiu que ele fosse provado por Satanás. Não é? E quando ele está naquele embate com Jó, porque Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, tudo que ele tinha, e ele ficou sem nada. E quando Deus está argumentando com ele, Deus diz assim: quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus deixou bem claro para Jó: Jó, tudo que está debaixo dos céus é meu. E eu faço conforme me aprouver. Vocês lembram a parábola que Jesus contou dos talentos? Lá, a palavra talentos não é habilidade humana. A palavra talentos é uma porção em prata. E Jesus conta que o Senhor, que representa Deus, deu 5 talentos a um, 3 talentos a outros, e 1 talento para o terceiro. Aqui a gente vê que Deus não é socialista,
Ele não deu talentos iguais para todo mundo. E ele deu talentos diferentes, segundo o quê? O propósito dele para cada pessoa. E o que nós aprendemos aqui, então, Deus falando com Jó, é o seguinte: Jó, você está passando por isso, mas tudo é meu. E quando eu trabalhar na sua vida, quando você passar por todo esse processo, né, que eu estou forjando no seu caráter, você será abençoado, porque tudo pertence a mim. E vocês sabem o resultado da vida de Jó. Jó foi aprovado pelo Senhor. E ele disse assim: antes eu ouvia, né, falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Amém? Deus muitas vezes vai permitir que nós passemos por provações na área financeira, para que nós busquemos a Deus e possamos entender o atuar de Deus, o agir de Deus, e possamos depender totalmente de Deus, porque aí nós vamos experimentar e nós vamos enxergar quem de fato Deus é nas nossas vidas. Amém? Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Mais uma vez a palavra dizendo, tudo pertence a Deus. E nós temos que ter isso muito claramente nas nossas vidas. Esse livro aqui, ele cita uma história muito interessante, que quando John Wesley ficou sabendo que a casa dele tinha sido destruída pelo fogo, sabe que ele exclamou? A casa do Senhor se queimou, uma responsabilidade a menos para mim. Gente, olha que coisa, não é? Que entendimento espiritual esse John Wesley tinha. Ele estava querendo dizer, a casa queimou? A casa é de Deus, então agora menos uma responsabilidade. E se a gente entendesse isso, quantas vezes nos nossos apertos financeiros, não é? No nosso emprego, no nosso negócio, a gente não ia entregar para Deus e descansar. E ficaríamos menos ansiosos, não é? Tudo que você estiver passando na sua vida, no seu trabalho, diga, Senhor, isso aqui é teu, eu só estou aqui ocupando o espaço que o Senhor me deu, mas o seu nome que está em jogo. Então, Senhor Deus, se levanta, defende a minha causa, paga a dívida, abre os meus caminhos, me dê criatividade, me dê forças para o trabalho, porque isso aqui não é meu, isso é teu. Então cuida, Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Se nós tivermos a verdadeira concepção da realidade que é Deus, é dono de todas as coisas e Ele só está colocando nas suas mãos para que você cuide, você vai ficar muito menos ansioso e vai largar muito mais para Deus. E é incrível que quando a gente coloca Deus na jogada, os milagres começam a acontecer. É ou não é? Vamos colocar Deus na jogada na nossa vida financeira que você vai passar pelos milagres. Segundo lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus disse isso, não é, para os seus discípulos. Ele disse assim, olha, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão comer, com o que vocês vão se vestir, porque os ímpios é que fazem isso. Vocês não precisam fazer isso. Vocês têm que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão acompanhar você. Não busque a provisão, busque a Deus, e o Deus da provisão vai te acompanhar. Esse é o segredo. O que é buscar o reino? E a justiça de Deus em primeiro lugar. Não é você buscar o trabalho na igreja. Faz parte você servir a Deus sendo voluntário na sua obra. Faz parte, não é, do reino. Mas o reino de Deus é algo muito mais amplo. Um reino significa que há um rei que domina sobre todas as coisas, que há um território de domínio, que há um povo, que há leis estabelecidas. Enquanto você se entrega para Deus e faz dele o seu rei, o seu senhor, e vive os seus princípios e procura fazer
tudo aquilo que lhe agrada, meu querido, isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas à sua vida. Amém? Nós temos que ser diligentes no trabalho, porque você é representante de Deus e você não pode ser relapso, você não pode dar mau testemunho. Ser diligente não é só um resultado onde você quer o seu bem ou você quer ajudar aquele que está do teu lado. Não, você está fazendo isso para Deus. Porque Deus espera isso de você, porque você o representa na terra. Onde você está colocado, você tem que ser luz e você tem que ser sal. Você tem que ser luz brilhando, não é? A imagem de Jesus, e você tem que ser sal, salgando as pessoas para que elas tenham desejo de servir e buscar o seu Deus. Então devemos ser diligentes, devemos enxergar o nosso trabalho como uma responsabilidade, não é? Tudo que Deus der nas suas mãos, faça com excelência, busque a excelência. Né? Em Provérbios 21:5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O diligente vai ter abundância na sua vida, porque a coisa mais rara neste mundo é você encontrar alguém que faz qualquer trabalho bem feito. Estou falando mentira? Não. Quando uma pessoa se destaca e é logo promovida, quando ela é diligente, é raro. A maioria das pessoas fazem as coisas, né, com peso, sem motivação, não é, sem entusiasmo. O que é a palavra entusiasmo? A gente tem que fazer tudo com entusiasmo. Entusiasmo é entronizar a Deus. Quando você faz com entusiasmo, é porque você entendeu que Deus tem aquele propósito para você, que Deus te colocou naquele lugar. Não adianta você ficar trabalhando em qualquer coisa e achar que aquilo é pouco para você. Se você acha que aquela posição é pouca para você, seja excelente que logo você vai ser levantado, porque a coisa mais rara é encontrar alguém excelente. Então, seja diligente, porque os planos do diligente tendem à abundância. Em 1 Timóteo 4,15, o apóstolo Paulo dá um conselho para o seu discípulo Timóteo. Ele diz assim: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo estava dando um conselho para o seu discípulo, né? Que ele tinha que deixar a timidez e entender que o espírito que estava sobre ele era um espírito de poder. Que ele não se importasse, porque ele era jovem, não é? Porque ele era muito jovem, muitas pessoas olhavam para ele, um pastor novo no ministério, e às vezes não davam tanto valor. E Paulo está dizendo assim: não, o Espírito que está sobre você é o Espírito de Deus e te empodera. Então ouça os meus conselhos, medite nesses conselhos, seja diligente nas direções que eu estou te dando, porque você vai ver que você vai progredir, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Você quer progredir? A palavra de ordem é: seja diligente. Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Glória a Deus. Nós temos aqui algumas pessoas diligentes que eu tenho visto, né, no meio do povo. E é incrível como essas pessoas se destacam na multidão, né? Eu tenho agora uma faxineira lá em casa. Ela trabalhou muitos anos e depois ela quis um outro tipo de trabalho, saiu. E também acabou mudando para o Nordeste, agora voltou. E quando eu soube que ela estava de volta, rapidamente eu chamei ela. Lembrando da diligência com que ela fazia aquele serviço. E ela não fica sem emprego.
Sabe aquela faxineira que vem na sua casa e limpa todos os cantinhos, que não tem igual, que tem faxineira que faz tudo correndo, aí você tem que ir atrás para fazer. Essa não. Essa, qualquer lugar que vai, não perde espaço. Muito pelo contrário, é disputada. Por quê? Porque ela é diligente. E assim em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que buscar fazer o melhor. Temos que ser fiel para com o sustento da obra do Senhor. Nessa dinâmica, para que haja fartura, você tem que entender que Deus tudo dá a você. Mas Ele quer fazer parceria com você para que a sua obra seja mantida na terra. Nós somos a extensão, nós somos o corpo de Cristo na terra. E a nós cabe a responsabilidade de estabelecer a evangelização, de estabelecer o reino de Deus. E para isso passa também pela área financeira. Você concorda comigo? Quanto vocês acham, né, que nós gastamos para alugar esse espaço, para manter tudo aqui, para fazer a obra de evangelização nas mídias sociais, para manter várias pessoas aqui trabalhando por você, orando por você, aconselhando, tem tantas. Nós fizemos uma reunião da liderança aqui essa semana, sexta-feira, nós temos 30 ministérios aqui. Nós já temos várias igrejas, nós já temos várias células e alfas. Tudo isso acontece porque alguém que é você está investindo nessa obra. Amém? Meu querido, e há grandes promessas para quem é fiel nessa área. Quem é fiel e cumpre o que é esperado do Senhor nesse aspecto, vive os milagres nesse aspecto. Primeiro é importante saber que Deus estabeleceu o dízimo. De tudo que Deus coloca nas tuas mãos, de toda a tua renda, de todo o seu prolabore, de todo o seu salário, Deus diz assim na sua palavra: 10% você devolve. Você entrega na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Não é? E Deus estabeleceu isso na lei de Moisés, mas é também validado no Novo Testamento. O dízimo não é coisa da lei. O dízimo vem antes da lei, quando Abraão, antes da lei, dá dízimo a Melquisedeque. Quando Jacó, antes da lei, faz um voto a Deus e diz assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo. Passa pela lei, porque Deus, quando traz a lei no Monte Sinai para Israel, Ele deixa muito claro sobre o dízimo. E também no Novo Testamento, Jesus valida o dízimo e Paulo valida o dízimo. Então eu vou passar por isso, porque é importante que você saiba. Hoje tem uma onda aí, dizendo que não precisa dar o dízimo. Que cada um contribui como está no seu coração. Eu vou mostrar para vocês na palavra de Deus como isso é um engano, isso é uma mentira do diabo. E por conta disso, muita gente tem sido roubado. Porque quando não é fiel nos dízimos e nas ofertas ao Senhor, o espírito de roubo vem sobre a vida da pessoa. Em Levíticos 27:30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Aqui era uma sociedade, uma comunidade que vivia da agricultura e da pecuária. Então está dizendo assim, todas as dízimas da terra, dos cereais, os frutos das árvores, são santas ao Senhor. Ou seja, 10% de toda a produção é santo, é consagrado. A palavra santo é, no original, separado. O santo é separado ao Senhor. Levíticos 27:32. No tocante
as dízimas do gado e do rebanho e de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Quanto também ao rebanho, todos os gados, todo gado que era nascido, tinha que passar, aqui tem toda uma regra, né? Depois você pode ler, passar debaixo do bordão, era contado, e os dízimos eram levados no templo ao Senhor, separados. Teve uma época que o povo de Israel estava enfadado da adoração ao Senhor. Eles tinham passado pelo cativeiro babilônico, tinham voltado para a terra, tinham reconstruído os muros de Jerusalém, tinham reconstruído o templo e voltaram à adoração. Mas em algum momento eles se enfadaram de buscar ao Senhor. E eles deixaram de trazer os dízimos à casa do Senhor para o sustento da obra do Senhor e deixaram de fazer as ofertas de sacrifício. E aí Deus traz uma palavra através do profeta Malaquias. Ele disse assim: olha, vocês estão sendo roubados, porque vocês estão me roubando. Porque quem não devolve aquilo que Deus estabeleceu que é para estar na casa do Senhor, está pegando para si o que lhe é indevido. E Deus chama isso de roubo. Mas ele traz um desafio e ele diz assim em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Qual é a consequência de você ser fiel no dízimo e na oferta? Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre a sua vida uma bênção sem medida. Não é nem por medida. Você sabe que teve uma época que nós sempre fomos muito abençoados por Deus com a provisão. Mas teve uma época que eu achei que a provisão estava vindo por medida. Aí eu falei: Deus, mas a tua palavra diz que quando a gente dá o dízimo, a provisão vem sem medida. Ou seja, eu achava que eu estava vivendo não com a abundância que eu deveria. E eu fui sincera diante de Deus, porque meu relacionamento com Deus é assim. Falei: Senhor, se o dízimo traz isso, eu vou fazer um compromisso de dar 1 ano 2 dízimos. E eu quero viver isso de maneira extraordinária. E assim eu fiz um voto com Deus. Meus queridos, Deus fez algo muito espantoso na minha vida. Muito espantoso. A gente tem que crer nas verdades de Deus. Porque muitas vezes nós não prosperamos e culpamos a Deus. Quantas pessoas vêm pedir oração? Ah, me abençoa porque eu estou endividado. Ah, me abençoa porque eu estou sem trabalho. Ah, me abençoa porque eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel. Ah, me abençoa. Não adianta eu orar e abençoar se você está roubando a Deus no dízimo e na oferta. Não tem como. Não sou eu que vou trazer a bênção, mas é o Senhor que faz abrir as janelas dos céus e descer sobre a nossa vida. Então, nós já orientamos os pastores. Quando alguém vier pedir uma bênção financeira, pergunta: está sendo fiel no dízimo e na oferta? Senão, não gaste seu tempo e sua oração, porque não vai adiantar. Agora, se você quer viver os princípios de Deus, meu querido, põe o pé nos princípios reais da palavra. Porque tem muita gente que tem aliança com Mamon, não crê nas verdades da palavra. Então, creia para que você viva o melhor de Deus para a sua vida. Jesus valida o dízimo. Ele está conversando com os fariseus e diz assim: olha, vocês são muito... vocês seguem as regras da lei de maneira muito fervorosa, mas vocês precisam ter misericórdia. E quando ele fala sobre a maneira com que eles são fiéis nos dízimos, ele elogia. E ele diz assim: mas ai de vós fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Os fariseus davam dízimo até
do temperinho que eles plantavam provavelmente no quintal. De tão fiéis que eles eram. Aí ele diz assim: e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? O amor de Deus, não é? A justiça de Deus, sem omitir aquelas. Aquelas o que é? A fidelidade no dízimos, até dos temperinhos que eles gastavam. Paulo valida o dízimo. Quando Paulo escreve a carta aos Hebreus, e ele vai falar que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão, dos levitas, ele diz assim: aliás, aqui são homens mortais que recebem os dízimos. O que ele está falando? Dos levitas, dos sacerdotes. Porém ali, né, ele estava falando de Melquisedeque. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Levi era filho de Abraão. E quando Deus dá 12 filhos a Abraão, e desses filhos estabelece 12 tribos, uma tribo, Deus diz assim: vocês não terão herança na terra. Vocês, da tribo de Levi, vocês vão viver do sacerdócio, vocês vão cuidar do templo. Vocês vão cuidar dos sacrifícios, vocês não terão herança na terra, mas de tudo que toda a nação, das 11 tribos produzir, 10% eles têm que trazer para que vocês sejam sustentados. E aqui ele diz assim: olha, Levi e os seus descendentes, os levitas, recebem dízimo. Mas eles, na pessoa de Abraão, seu pai, pagou o dízimo a Melquisedeque, que representa Jesus. Em outras palavras, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, ou seja, Levi, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Em outras palavras, Levi recebe o dízimo. Jesus, que estava presente no Velho Testamento, através de Melquisedeque, recebeu o dízimo de Abraão. Ou seja, aqui Paulo está validando. Se não fosse para dar o dízimo, mas ele teria dito, como ele disse, sobre as festas e luas novas, sobre os rituais de celebração. Ele disse assim: vocês não precisam cumprir as festas, nem as luas novas, porque isso era figura daquilo que haveria de vir. Então já veio em Cristo Jesus, não precisa fazer mais. Mas do dízimo, nem Jesus disse isso, nem Paulo. E tem muita gente que usa outro texto, que está lá em 2 Coríntios 8 e 9, para dizer que você pode contribuir segundo aquilo que está no teu coração. Só que esse texto de Coríntios 8 e 9, diz a respeito de uma coleta, uma oferta que a igreja da Macedônia estava fazendo para ajudar a igreja da Judéia, de Jerusalém, que estava passando por dificuldade. Não tem nada a ver com dízimo, nada. Então a oferta, de fato, hoje nós não sacrificamos mais animais. Mas quando é estabelecido algo com um propósito, uma colheita, um objetivo, você dá segundo o que você propõe no seu coração. Mas o dízimo é intacto. Tem que ser cumprido. Isso é regra da palavra de Deus. Amém? Nós temos que observar também princípios em relação ao próximo para alcançar a abundância de Deus. Generosidade é uma delas. O nosso Deus é generoso. Ele criou o melhor para nós. Você imagina, Ele criou os céus e a terra, e Ele criou o homem, colocou ali naquele jardim tão maravilhoso, com toda espécie de abundância, para nos abençoar. Deus quer que nós sejamos generosos. A generosidade atrai abundância. Provérbios 22, 9 diz assim: o generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Você pode dizer: eu tenho pouco, mas tem alguém que tem menos que você.
E lá, quando está falando sobre a oferta, em 2 Coríntios 8 e 9, quando Paulo está fazendo a coleta para a igreja da Judéia, ele diz assim: vocês, mesmo na sua pobreza, vocês estão abençoando quem está pior que vocês. Então, não tem desculpa. A gente vê nas comunidades esse sentimento muito mais forte do que na nossa vida. Não é, Naísa? Você que trabalha com as comunidades. Às vezes você dá uma cesta básica para alguém, ele chega lá e vê o vizinho, ele divide aquele pouquinho que ele tem com o vizinho. É verdade. E hoje nós, classe média, às vezes a gente vive em apartamento, não sabe da necessidade daquele que está do nosso lado. Não é? Mas tem sempre alguém que tem menos que você pode dividir. Né? Jesus falou, se você tem 2 capas e a pessoa pede uma, dá a segunda capa. Para que ficar juntando tesouro aí? Um dia você vai embora, não leva nada, não é? Então a gente tem que ser generoso. Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus queridos, você vai abençoar a todos que você perceber que tem necessidades, mas a prioridade são os seus irmãos em Cristo. Sabe por quê? Porque é uma ligação diferente que você tem com Ele. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha para a carinha dela, olha para a carinha dele. Você tem uma ligação diferente com essa pessoa que às vezes você nem conhece. Porque você está ligado num corpo onde Jesus Cristo é o cabeça. Amém? E essa pessoa que está do teu lado deve importar mais você do que aquele que está lá fora. Portanto, quando nós fizermos um apelo aqui de alguma necessidade entre nós, nós temos que prontamente socorrer. 2 Coríntios 9, 6 a 10. É esse texto que eu citei tantas vezes aqui. E eu vou terminar com ele. Esse texto é aquele texto que eu falei que Paulo pede às igrejas da Macedônia para que façam uma coleta para abençoar as igrejas da Judéia, de Jerusalém, que estavam passando por dificuldade financeira. E aqui ele coloca muitos conceitos sobre a bênção do Senhor nessa área. E sobre a generosidade que devemos ter. E o texto diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Em outras palavras, a regra física, ela existe para todas as áreas da nossa vida. Se você planta 2 sementes, você vai ter uma colheita. Se você planta 10, você vai ter outra colheita. Amém? É isso que acontece. Na vida, tudo é assim. Se você planta amor, se você dá amor para o seu marido, dá amor para os seus filhos, você vai colher amor. Mas se você for uma pessoa rixosa, se você for uma pessoa inconveniente, brigando todo o tempo, o que você vai colher? Respeito? Às vezes colhe porque se tiver um marido muito bom, uma esposa muito boa. Mas não é normal, não é a regra. A regra é você dar para você receber. Amém? E é isso que nós precisamos entender. Cada um se contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você vai ajudar o outro, não por constrangimento. Ninguém deve te constranger, nunca faça por constrangimento. Faça segundo o que propõe no seu coração. E Deus, Ele ama quem dá com alegria. É tão bom você poder ajudar alguém que está com necessidade, porque através da sua ação, pessoas vão dar glórias a Deus, e Deus será glorificado. É tão gostoso quando você abençoa alguém, e aquela pessoa entende que você foi a mão de Deus, não é? E ela sai contando o testemunho, e Deus é glorificado através da sua ação de generosidade. Gente, vocês não têm ideia como é você abençoar as pessoas que têm mais necessidade. Vem aqui, né, Naísa?
como eles saem alegres, com outra disposição. Aí eles chegam aqui para o culto de quarta-feira, que a gente entrega as cestas básicas, fechados. Saem do culto alegre para receber a cesta básica. Isso na nossa vida também. Eu me lembro quando Deus uma vez tocou no meu coração que eu devia dar o meu carro para uma discípula minha. E foi tão engraçada a maneira que Deus falou comigo, porque eu estava com um carro novo. E eu amava aquele carro. E eu estava fazendo um estudo sobre a vida financeira e Deus tocou no meu coração, deu uma oferta extravagante. Aí eu falei assim, tá bom, Senhor, amém. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu ia na casa dessa discípula e eu era aniversário dela, eu levava uma caixinha. Aí eu entregava para ela, ela abria e era uma chave. E eu olhava a chave, era a chave do meu carro e falava, minha querida, olha essa chave. É a chave do meu carro, é igual a chave do meu carro. E acordava. Aí depois eu comecei a orar a Deus. Primeiro que era perto do aniversário dela e ela me convidou para ir na casa dela. E o meu sonho é que eu chegava na casa dela. Eu falei, Senhor, o que isso significa? Aí ela falou, você vai orar por mim? E o Espírito falou, você lembra que eu mandei você dar o seu carro? Eu te dei o sonho para revelar quem que você tem que dar o carro. Vai lá e faz exatamente como você sonhou, porque eu quero que você faça assim. Então eu fiz exatamente como eu sonhei. Fui lá, era aniversário dela, arrumei tudo, botei o carro na frente, pus uma caixinha, pus a chave dentro e a hora que eu fui orar para ela, eu falei, olha, o Espírito Santo, eu vou fazer publicamente porque eu sonhei que era publicamente sendo feito, não para eu me mostrar, mas Deus vai ser glorificado, porque ela era uma pessoa muito fiel, uma das pastoras da igreja. E aí, eu orei por ela e dei a caixa. Ela olhou, abriu a caixa, eu falei assim, então essa caixa está com a chave do meu carro. O carro está ali na frente. Nossa, mas foi tão linda a reação dela. E ela contou isso para tanta gente. E através do testemunho, primeiro ela deu graças a Deus, glórias a Deus. Uma mulher que servia a Deus, fiel, né, recebia ofertas. Poder ganhar um carro como o meu carro era na época. Ela ficou tão feliz e ela deu glórias a Deus, como diz a palavra, através da minha ação. E quantas vezes ela não contou isso e quantas vezes Deus não foi glorificado por causa disso, gente. Amém? Eu estou contando isso para você, não para que você me ache, não, é porque eu quero dar um testemunho para você, para que você saiba que se você entender que tudo que está nas tuas mãos vem de Deus, você pode se desfazer quando Deus falar, dá para alguém, porque Deus tem coisas melhores, Ele não vai deixar você faltar. Quando você tem esse entendimento, você não começa mais a perguntar para Deus, Deus, quanto eu dou? Você começa a perguntar, Deus, com quanto eu fico? É diferente, porque a palavra de Deus diz que se você retém mais do que é justo, é por pura perda. Nós temos que entender que tudo vem de Deus. E o que é que você pode reter? Porque além disso, meu filho, esteja pronto a dar. Porque quanto mais você dar, mais você terá do Senhor. Amém? Essa regra é muito clara. Deus pode, o texto, terminando o texto, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu tenho mais alegria em dar do que receber. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Olha só, gente, é tanta coisa. Tendo sempre, todo o tempo, em todas as áreas, ampla suficiência, é mais do que suficiente, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Quem semeia vai ter sempre a sementeira aumentada.
e multiplicará os frutos da vossa justiça. São frutos que você vai receber, não só materiais, porque Deus não deve nada para ninguém. Se Ele mandar você dar alguma coisa, dê, mas dê com alegria, que você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida, meu querido. Porque Deus tem ampla suficiência. Diga comigo, ampla suficiência. Você está vivendo escassez? Se você está vivendo escassez, porque Satanás está roubando a sua vida, é hora de você, se você estiver abrindo alguma brecha, fechar as brechas, se arrepender, entender o propósito e caminhar. Porque o que Deus tem para você é abundância, é ampla suficiência. Tem para o seu dia a dia, tem para que você sobre naquilo que você tem, para que você possa abençoar a outros. Amém? E tudo isso gira na esfera material para gerar adoração a Deus e frutos de justiça para a sua vida. Amém? Porque tudo que passa pelo natural gera um fruto espiritual e a generosidade gera em nós a bênção do alto céus, porque Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre a nossa vida uma bênção sem medida. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor e eu vou finalizar orando por você. Eu gostaria de orar por você nessa área. Se você está passando por algum tipo de escassez, endividamento, falta de trabalho, não é? Em primeiro lugar, de maneira prática, eu quero que você saiba que aqui nós temos orientação financeira. Tem muitas pessoas que estão endividadas e não sabem como sair da dívida. Como pagá-la, qual é a melhor forma. Você sabia que aqui na ação social nós temos orientação jurídica, financeira? Se você precisar, venha pedir conselho. Alguém vai sentar com você que entende sobre isso e vai te ajudar. Você pode viver um milagre de alguém dar um cheque para você ou dar uma oferta que você pague tudo de uma vez. Mas se você tiver que pagar aos poucos, saiba como é a melhor maneira de fazer. E Deus vai suprir a sua vida. Se você precisa de trabalho, se o teu negócio está com dificuldade financeira, se você quer crescer no Senhor na área financeira, tudo isso você deve colocar diante daquele que tem todas as coisas e o poder nas suas mãos. Amém? Quando nós fizemos essa reforma aqui, Deus deu toda a suficiência, todo o dinheiro que nós precisávamos para deixar esse lugar nesse conforto que você usufrui. Meses depois teve a enchente. Na hora que eu tive enchente, sabe o que eu pensei? Sinceramente, eu falei, Deus, se com tão pouco tempo o Senhor quer fazer tudo novo, eu aceito. Em um mês, Deus fez o milagre de levantar ofertas no meio do povo. Nós pusemos tudo novo de novo. Tem um irmão aqui da igreja, que é um empresário na área de computação, deu todos os computadores que nós perdemos. E ainda muito melhor, o computador que o Lamartine tinha na sala dele era muito inferior ao que ele tem agora. Porque um irmão e outros, alguns deram coisas, outros deram trabalho, outros deram oração. Porque é assim que o corpo de Cristo funciona e todos somos abençoados. Amém? Então, se você quiser oração nessa área, fique em pé agora, que eu quero orar por você. Esse é um tema que não fala de salvação, mas você que ainda não entregou a vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Talvez você esteja com a sua vida financeira toda enrolada, não sabe como começar. Se você não colocou Jesus na sua vida, é o primeiro passo. Porque com Jesus tudo se resolve. Amém? Então entrega a sua vida para Jesus. E viva os princípios que geram abundância para com Deus e para com o seu semelhante. Entenda que tudo é dele. E ele tem alegria em abençoar
em nos abençoar. Amém? Se você, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celeste. Gente, Deus quer dar toda a riqueza da terra na mão da igreja. Você quer receber? Seja diligente, fala, eu quero receber. Eu quero receber porque eu quero abençoar, mas você não vai abençoar quando você achar que tem demais. Você tem que começar hoje, porque quando você for fiel no pouco, Deus te levanta sobre o muito. Então, o que Deus espera de você é fidelidade hoje. Amém? Feche os seus olhos, ore a Deus. Confesse a Ele se você tem aberto alguma brecha, quebrado algum princípio. Peça perdão a Deus e se coloque no caminho do Senhor, porque Ele quer te abençoar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus e que faça chover sobre o seu povo uma bênção sem medida. E o Senhor assim fará quando tivermos vivendo os princípios do Senhor nas nossas vidas. Senhor Deus, ajuda-nos a entender que o Senhor é o maior interessado na nossa vida, na nossa provisão, na nossa abundância. O Senhor é o nosso Pai amoroso, o Senhor dá bom presentes para nós. Senhor Deus, o Senhor nos dá o melhor dessa terra. Senhor Deus, eu te peço agora que o Senhor faça cumprir na vida daqueles que aqui estão, daqueles que vão ouvir a sua palavra, que o Senhor possa conceder a eles o melhor dessa terra. Senhor Deus, quando eles estiverem comendo um prato, que eles entendam que o Senhor está dando a refeição do dia e que é o melhor. Quando o Senhor abrir a porta de emprego, Senhor Deus, para aqueles que precisam de emprego, que eles possam adentrar e consagrar aquele espaço e ser diligente no seu trabalho para prosperar em todos os seus caminhos. Senhor Deus, dá promoção aos teus filhos, dê espaço, Senhor Deus, posição de autoridade. Senhor Deus, aqueles que têm empresas e negócios, dá criatividade, Senhor Deus, que eles possam entender que nós aqui nessa terra somos plantados para estabelecer o seu reino. Senhor Deus, nós buscamos o seu reino e a sua justiça, e as bênçãos nos alcançarão. Senhor Deus, que as bênçãos do Senhor possam correr atrás daqueles que são fiéis, e que os alcance, Senhor, em nome de Jesus. Prospera o seu povo, dá testemunho, Senhor Deus, testemunho de poder, de milagre a todos aqueles que necessitam, Senhor Deus, nesta manhã, e todos aqueles que vão ouvir essa palavra ao longo do tempo. Senhor Deus, opera o milagre. Senhor Deus, o Senhor está tocando nessas vidas, por isso agora eu te peço que haja conserto do Senhor. Senhor Deus, traz o seu milagre. Senhor Deus, eu espero agora o poder do Senhor sobre a sua igreja em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Nós vamos cantar uma música. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui nesse texto de 2 Coríntios, Paulo falando, ele diz assim, que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Jesus quer nos enriquecer em todas as coisas. Ele pagou um alto preço para isso. Então, quando você estiver passando por dificuldade, entenda, Deus deixou a sua glória, a sua riqueza e veio até nós, para que através dele você possa ter toda a sua necessidade sendo suprida. Deus tem riquezas para você. Eu não sei a medida da riqueza que será, mas a palavra de Deus diz claramente: Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. E ali fala sobre contexto financeiro. Então se abra para essa verdade, porque se você crer, você vai viver. Você crê? Creia. Creia que você vai viver. E quando o milagre acontecer, dá glória para Deus. Amém? Glória a Deus.